Ele era o rosto da velocidade nas telas, o herói que viveu no limite em cada cena. Mas quando os motores se calaram e os créditos finais passaram, o verdadeiro choque não veio das bilheterias, veio do que ele deixou para trás. Quando Paul Walker morreu em 2013, o mundo inteiro lamentou a perda de um ícone. Mas longe dos flashes, em um galpão isolado na Califórnia, algo muito mais íntimo, secreto e perturbador começava a ser revelado. Atrás de portas trancadas, estava um universo que quase ninguém conhecia. Mais de 30 carros ultra-raros, alguns nunca vistos pelo público, outros nem sequer permitidos legalmente nas ruas dos Estados Unidos. Mas o que deixou todos sem chão não foram os veículos. Foram os bilhetes escondidos, os projetos inacabados, os planos silenciosos de caridade, e uma estrutura legal tão complexa que transformou uma garagem num campo de batalha jurídico. O que começou como a catalogação de uma coleção se transformou numa jornada dolorosa, cheia de camadas, onde cada carro contava uma história, e muitas dessas histórias, Paul parecia nunca querer que fossem encontradas. Este é o relato real, sombrio e surpreendente do que encontraram na garagem de Paul Walker após sua morte, e porque até hoje, seus amigos mais próximos ainda não conseguiram esquecer. Durante anos, Paul Walker foi sinônimo de velocidade, adrenalina e carros que desafiavam as leis da física. Mas para além da fama conquistada em Velozes e Furiosos, havia um lado que o público raramente via: o homem reservado, obcecado por performance, que vivia tanto sob o capô quanto sob os holofotes. Paul não colecionava carros para exibir. Não havia tours guiados, vídeos chamativos ou posts de ostentação. Seu amor por máquinas era quase silencioso, pessoal, sagrado. Ele construía, ajustava, testava. Era meticuloso. Queria entender cada curva de torque, cada ruído de motor, cada detalhe da alma de uma máquina. E essa paixão, ao contrário do que muitos pensam, não ficou apenas nos filmes. Depois de sua morte trágica em um acidente de carro, sua família e sócios foram forçados a enfrentar uma missão devastadora: abrir sua garagem particular e decidir o que fazer com tudo que ele deixou para trás. E foi nesse momento que o mundo começou a descobrir a verdadeira dimensão daquilo que Paul construiu e manteve escondido. O local era um galpão industrial em Valência, na Califórnia. Sem sinalizações externas. Sem ostentação. Quando os portões se abriram, o que viram parecia um santuário. Mais de 30 carros raríssimos, alguns considerados relíquias, outros mantidos em segredo absoluto. Carros que nunca haviam sido fotografados, alguns sem placas, sem registro, e em alguns casos, nem sequer legalizados nos Estados Unidos. Havia ali modelos que só se vêem em exposições restritas: Ford GTS, Porsche 911S, Toyota Supras, uma verdadeira frota de Nissan Qilines, muitos deles modificados pessoalmente por Paul. Um dos destaques era um BMW M3 Lego Vagrant de 1995, tão raro que menos de 130 foram produzidos no mundo. Paul não tinha um, tinha 5. E cada um deles parecia guardado como se fosse uma peça de museu. Mas isso era apenas a superfície. A coleção estava cuidadosamente organizada. Mas não era um showroom. Era um espaço de trabalho. Alguns veículos estavam desmontados, outros com anotações manuais presas no painel ou escondidas dentro dos porta-luvas. E foi aí que a história começou a mudar de tom. O que eles encontraram não foram apenas carros. Foram mensagens. Fragmentos de pensamento. Lembranças pessoais espalhadas entre motores e estofados. Bilhetes escritos à mão descreviam como certos carros faziam Paul se sentir ao dirigir. Um deles, dentro de um Qilini, dizia: "Parece que estou voando. Suave. Furioso. Vivo." Em outro, dentro de um M3, estava escrito: "Talvez o mais limpo que restou. Nunca à venda." Mas o mais impactante de todos, segundo os relatos, estava dentro de um GTR. Um pequeno post-it azul, com apenas uma frase: "Esse é da Meadow. Um dia ela vai dirigir." Cada descoberta adicionava uma nova camada emocional ao que antes parecia apenas uma coleção milionária. As anotações não falavam só de cavalos de potência ou ajustes de suspensão. Falavam de sonhos, de intenções, de um legado que estava sendo construído em silêncio. E foi nesse ponto que os investigadores perceberam: aquele lugar não era apenas uma garagem. Era um diário mecânico. Cada carro, um capítulo. Cada motor, uma memória. E muitos desses capítulos estavam inacabados. Ferramentas ainda estavam ao lado de projetos em andamento. Alguns carros estavam parcialmente restaurados, outros com fitas adesivas marcando tarefas como soldar estrutura,
corrigir ruído traseiro, ou simplesmente rodar e testar. Mas enquanto familiares tentavam compreender a dimensão emocional da garagem, um detalhe começou a chamar a atenção dos advogados: muitos veículos não estavam no nome de Paul. E esse detalhe seria o estupim de um conflito que ele provavelmente tentou evitar em vida, mas que se tornaria inevitável. À medida que os carros eram inspecionados, fotografados e catalogados, surgia uma pergunta que ninguém queria fazer: quem realmente era o dono de tudo aquilo? Boa parte da frota não estava registrada no nome de Paul Walker. Os documentos apontavam para uma empresa de tuning e performance chamada Always Evolving, uma organização que Paul cofundou com amigo e também piloto Roger Rodas, o mesmo que morreu com ele no trágico acidente de 2013. À primeira vista, a empresa parecia apenas uma oficina de alto nível, especializada em personalizar supercarros e competir em corridas. Mas na prática, funcionava como uma espécie de escudo legal, um abrigo onde os veículos eram registrados, comprados, mantidos e até negociados, tudo com o máximo de sigilo possível. Esse modelo oferecia vantagens: proteção de identidade, benefícios fiscais, descrição. Mas também criava uma teia complicada de propriedade. Alguns carros estavam parcialmente pagos, outros tinham notas fiscais emitidas em nome da empresa, e muitos sequer tinham títulos de posse formalizados. Era um labirinto jurídico. E quando Paul se foi, o que antes era uma rede funcional se tornou uma bomba prestes a explodir. A família, liderada por seu pai como executor do espólio, e sua filha Meadow como principal herdeira, precisou enfrentar o que Paul nunca imaginou deixar para os outros: um rastro legal quase impossível de decifrar. Enquanto advogados tentavam organizar os ativos, os amigos mais próximos eram convocados para ajudar a identificar os carros, suas histórias e, principalmente, suas intenções. Foi nesse ponto que a garagem começou a falar de um jeito que ninguém esperava. Dentro dos porta-luvas, dos consoles centrais, até mesmo de compartimentos escondidos, começaram a surgir fragmentos de papel escritos à mão, anotações técnicas, lembretes, rabiscos, observações sobre comportamento dos carros em pista, respostas de torque, comandos de ECU e detalhes de suspensão. Mas não eram os dados que deixavam todos paralisados. Era o que estava por trás deles. Um bilhete dentro de um Nissan Skyline dizia: "Sinto como se estivesse voando. Suave, raivoso, vivo." Outro, amassado entre fios no painel de um BMW, trazia a mensagem, talvez o mais limpo que sobrou: "Nunca venda." E então, o mais devastador, em uma nota simples, escrita com uma caneta azul num post-it colado no porta-sol de um GTR, lia-se: "Esse é da Meadow. Um dia ela vai dirigir." Essas não eram frases feitas para emocionar. Eram palavras íntimas, espontâneas, escritas por um homem que nunca pensou que aquilo seria lido por outra pessoa. E cada mensagem revelava algo mais profundo do que o valor do carro. Revelava o vínculo emocional entre Paul e suas máquinas. Elas não eram troféus. Eram companheiras. Partes de sua identidade. E o mais impressionante, nem todos os carros estavam completos. Vários projetos estavam em andamento. Um Datsun 240Z estava completamente desmontado, com anotações coladas na lataria indicando os próximos passos. Uma clássica muscle car dos anos 60 tinha fita adesiva no painel com tarefas escritas à mão: revisar carburador, trocar escape, balancear eixo. Ao lado desses carros, ferramentas permaneciam no chão, onde ele havia deixado. Chicotes elétricos pendiam pela metade. Painéis abertos. Parafusos soltos. Eram carros que nunca rodaram. Capítulos que ele não conseguiu terminar. Para quem conviveu com Paul, aquilo foi um golpe emocional difícil de suportar. Era como caminhar por um santuário interrompido. Cada motor parado parecia conter a respiração de alguém que tinha pressa de viver, mas não teve tempo de concluir. Mas entre os carros incompletos, um detalhe chamava atenção: alguns veículos estavam marcados com siglas misteriosas coladas em seus painéis. Bilhetes com as letras R e O, outros com a frase Charity Auction, ou ainda RO escrita em etiquetas improvisadas. Demorou pouco para que as peças se encaixassem. Reach Out Worldwide, a ONG que Paul Walker criou anos antes, dedicada a missões de ajuda humanitária após desastres naturais. Ali estavam carros selecionados por ele para serem leiloados em ações de caridade. Um Supra modificado. Um Mustang Boss 302, mas todos preparados com um propósito: ajudar pessoas anônimas, longe dos holofotes. E esse talvez tenha sido o momento mais duro para a família. Saber que, mesmo sem alarde, Paul vinha planejando usar sua coleção particular, sua paixão mais íntima, para salvar vidas.
Esses carros não estavam escondidos por ego. Estavam protegidos porque tinham um destino que ainda não havia chegado. Compreender isso mudou o rumo de toda a investigação. Aquela garagem, antes tratada como um inventário milionário, agora era vista como algo muito mais poderoso, uma extensão da alma de Paul Walker. Mas quanto mais íntimas e comoventes eram as descobertas, mais complexa se tornava a situação legal. Porque onde havia emoção, havia também papelada. E onde havia memória, surgiam credores. O espólio enfrentaria em breve um conflito que nem os carros mais velozes conseguiriam evitar. Quando os portões daquela garagem foram abertos, ninguém esperava que o verdadeiro desafio viria de fora dos motores. Porque sob o brilho das máquinas raras, por trás dos bilhetes emocionantes e da herança silenciosa de Paul Walker, surgia uma verdade incômoda. Ninguém sabia, com certeza, quem era dono de quê. Com o espólio sob a responsabilidade do pai de Paul e sua filha, Meadow, então com apenas 15 anos, começou uma operação minuciosa e dolorosa, para entender onde terminava o acervo pessoal do ator e onde começavam os ativos empresariais da Always Evolving. Mas o que deveria ser um processo técnico virou um drama humano. Documentos incompletos, carros sem registro, veículos com financiamento em aberto, acordos verbais não formalizados. Era impossível seguir adiante sem ferir alguém. E o mais cruel, Paul não deixou isso pronto, porque nunca imaginou que teria que deixar. Em pouco tempo, começaram a surgir vozes. Credores, ex-sócios, antigos colaboradores da empresa. Pessoas que alegavam ter participação em parte da frota. Outros que diziam ter financiado restaurações. Negociações que ficaram pela metade. A garagem virou território de disputa. Na tentativa de acalmar a situação, parte dos carros foi enviada para leilão público. Em 2020, 21 veículos da coleção de Paul foram vendidos na Barrett-Jackson Auction, no Arizona. O total arrecadado ultrapassou 2,3 milhões de dólares, mas era apenas uma fração do valor estimado da coleção completa, algo em torno de 18 milhões. Ainda assim, nem todos os carros foram leiloados. Alguns foram discretamente mantidos dentro da família. Outros, negociados em silêncio, longe da mídia. E havia também aqueles com documentação frágil demais para serem vendidos. Permaneceram guardados, como se ainda estivessem esperando por Paul. O que ninguém podia prever era o estrago emocional deixado para trás. Para Meadow, entrar naquela garagem era como caminhar pelos últimos pensamentos do pai. Os carros eram mais do que veículos. Eram vestígios de momentos, planos, rituais pessoais. Cada chave, cada adesivo, cada anotação colada em um painel trazia de volta um pedaço dele. O rádio do Porsche ainda estava programado na estação que ele costumava ouvir. O banco do GTR mantinha a posição exata de direção. Era como se ele tivesse saído para uma volta e, de alguma forma, ainda estivesse prestes a voltar. Alguns amigos próximos não conseguiram nem entrar. Outros ficaram paralisados, como se aquele espaço fosse sagrado. Houve quem se emocionasse com os projetos inacabados. Um dos carros estava com a fita azul no painel, escrita à mão por Paul: verificar pressão dos pneus, pintar retrovisor, trocar óleo. Era simples, mas ali estava a vida dele, em detalhes que o mundo nunca viu. E isso tudo doía, porque a dor vinha com uma constatação brutal: nada disso foi feito para ser visto. Paul não tinha planos de exibir aquela coleção. Não havia holofotes. Não havia estratégias de marketing. Nem intenção de transformar a garagem em atração pública. Tudo ali foi construído em silêncio. Para ele. Para a sua paz. Para o prazer quase espiritual de entender, montar e preservar máquinas que contavam histórias sem palavras. E, no entanto, agora, essas histórias estavam sendo reescritas por inventários, tabelas, advogados e cifras. O que era visceral se tornou burocrático. O que era puro, virou propriedade contestada. E ainda havia outro fantasma rondando aquela garagem: Roger Rodas, o amigo que morreu no mesmo acidente. Alguns dos carros haviam sido adquiridos em parceria pelos dois. Outros eram de Roger, mas estavam guardados com Paul. Com as duas famílias mergulhadas em luto, e a empresa sendo dissolvida após a tragédia, identificar quem deveria ficar com o que virou uma dor impossível de administrar. Ali, entre aço e fibra de carbono, havia também memórias compartilhadas, risos de garagem, madrugadas de montagem, cafés frios em cima do capô. E nenhum papel, nenhum documento legal, era capaz de dizer quem tinha mais direito a esses momentos. No fim das contas, o que encontraram na garagem de Paul Walker não foi apenas uma coleção valiosa.
Foi um mapa incompleto de tudo que ele amava. Uma cápsula do tempo, feita de sonhos interrompidos, intenções ainda em movimento e gestos que ele não teve tempo de terminar. Cada carro vendido carregava um pedaço disso. Cada carro que ficou, também. E essa dualidade, entre o que foi embora e o que permaneceu, é o que mais doeu para quem ficou. À primeira vista, o que Paul Walker deixou trancado naquele galpão era uma coleção milionária de carros raros. Mas, ao final, o que emergiu dos escombros da burocracia, da dor e do tempo, foi algo infinitamente mais profundo. Uma herança emocional construída com silêncio, dedicação e amor verdadeiro por aquilo que movia. Os documentos podiam dizer que eram apenas máquinas. Os advogados podiam transformar cada modelo em cifras, títulos e propriedades contestadas. Mas quem pisou naquela garagem, de verdade, entendeu outra coisa. Os carros eram só o começo. Paul não colecionava carros para impressionar. Ele não usava a fama como alavanca para aumentar valores ou para alimentar uma persona pública. Pelo contrário, tudo que estava ali, estava escondido de propósito. Ele não queria palco. Não queria curtidas. Queria conexão. Com o motor. Com o momento. Com a memória. Cada bilhete escondido, cada ajuste pendente, cada carro sem placa, sem nome, sem final, falava de um homem que viveu intensamente, mas não para o mundo ver. Ele viveu para sentir. E talvez seja por isso que o que encontraram naquela garagem não foi apenas chocante. Foi transformador. Porque ali, onde se esperava encontrar ostentação, havia humildade. Onde o público via um astro de ação, havia um mecânico apaixonado. Onde imaginavam um ídolo hollywoodiano, havia um pai que escrevia num papel simples: "Esse é da Meado". Até hoje, alguns dos carros permanecem guardados. Outros foram parar nas mãos de colecionadores que talvez nunca entendam o peso real do que tem nas mãos. Mas há algo que nenhuma venda, processo ou leilão pode apagar. A certeza de que Paul Walker não interpretava um personagem. Ele era o que mostrava ser. E o que ele deixou trancado naquele galpão não foi uma fortuna. Foi um espelho da sua alma. A garagem de Paul Walker se transformou, sem querer, no seu testamento mais honesto. Um lugar onde o barulho dos motores se misturava com o silêncio das emoções não ditas. Onde a paixão não era marketing, mas sim matéria-prima de tudo o que ele era. No fim das contas, o que mais surpreendeu quem entrou ali não foi o valor da coleção. Foi descobrir que, mesmo sem câmeras, mesmo sem público, Paul continuava sendo exatamente quem o mundo acreditava que ele era. E talvez, para quem fica, essa seja a maior revelação de todas.